Três textos da palavra de Deus. O primeiro, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Depois, Marcos, capítulo 16, e também Lucas, capítulo 24. Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20. Nós estamos nesta noite no nosso culto de missões, em todas as Assembleias de Deus em Lago da Pedra, e o meu sentimento nessa noite é o mesmo do apóstolo Paulo aos Filipenses, quando disse: irmãos, eu não vos canso de falar as mesmas coisas. O que eu vou dizer esta noite sobre a obra missionária é de conhecimento de toda a igreja. O nosso desejo é que o Senhor use esta palavra para despertar mais ainda o teu coração, para nossa grande responsabilidade. Quem achou o texto ou os textos, diga amém. Mateus 28 e 18 diz, a minha versão é a Nova Almeida atualizada: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Lucas capítulo 24. Eu peço que após a leitura do capítulo 24 de Lucas, você permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós iremos usar os três textos, mas usarei como ponto de partida o do capítulo 24 de Lucas, versículo de número 46. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas.
E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Queridos irmãos em Cristo, eu quero nesta noite, com base nesses 3 textos da palavra de Deus, falar sobre o perfil bíblico da obra missionária. Eu li 3 textos. Todos esses textos fazem parte do relato feito pelos evangelistas acerca da chamada Grande Comissão. Aquele momento após a ressurreição, que Cristo se encontrou com os seus discípulos e deu-lhes a ordem, a mensagem, o alvo, a direção acerca do projeto de Deus de alcançar todos os povos, tribos e nações e fazer o nome de Cristo conhecido em todos os lugares. Cada comissão desta, cada relato feito pelos evangelistas, destacaram aspectos diferentes da obra missionária. Por isso eu não vou me deter apenas em um texto, apenas em Lucas 24. Eu quero usar Lucas 24, mas a partir dele também conversar com Mateus 28, com Marcos 16, e nesta noite traçar para nós um perfil com as características bíblicas da obra missionária, da obra de missões, ou por que não dizer da obra da evangelização. E é preciso inicialmente nós destacarmos pelo menos 3 verdades que estão contidas em todos os 3 relatos da Grande Comissão. Todos os 3 relatos contêm alguns aspectos que são iguais no que diz respeito à obra de missões, à obra da evangelização. Todos os 3 evangelistas, tanto Mateus como Marcos e Lucas, mostram por intermédio do seu relato que a obra missionária, em primeiro lugar, tem um caráter imperativo. O Senhor Jesus, ao ressuscitar e comparecer diante dos seus discípulos, deu-lhes uma ordem. Não deu aos discípulos uma opção, não fez a eles uma proposta, deu a eles uma embaixada, uma ordem. Todas as sentenças de Mateus, de Marcos e Lucas apontam para o caráter imperativo da obra missionária. O que nós temos, portanto, diante de nós não é um conselho dado por Cristo, não é uma proposta, como já disse. O que nós temos é uma ordem: ide e pregai o Evangelho, ide e fazei discípulos, em meu nome vão e preguem o arrependimento e a remissão de pecados. A ordem de Cristo, portanto, é no propósito de que nós obedeçamos. Jesus, ao aparecer diante dos discípulos, com essa grande ordem, com esta grande comissão, apresenta a eles uma ordem no intuito de que essa ordem não seja tida por nós como algo sem importância. Foi o último assunto de Cristo antes de ser assunto aos céus. Depois de ressuscitar, apareceu cerca de 40 dias diante dos discípulos. E o último assunto de Cristo, antes de subir aos céus, foi dizer à igreja, foi dizer aos discípulos e consequentemente a todos nós,
que nós temos uma grande responsabilidade, uma ordem diante de nós, e nós precisamos obedecê-la. Nós precisamos olhar para a ordem de Cristo, não para questionar, não para analisar, não para supor o que ele talvez tenha dito, mas para a obediência. Chegaram certa feita a uma missionária e disseram a ela, ou perguntaram a ela, como foi o seu chamado missionário, como foi a sua vocação missionária para estar no campo. E a resposta da missionária foi: eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Esse deve ser o sentimento que deve mover o nosso coração. Nós não precisamos de um chamado sobrenatural. Nós não precisamos de uma direção específica, de uma separação específica para fazermos a obra de missões. O que nós precisamos é olhar para a ordem bíblica e obedecê-la. O primeiro aspecto, portanto, que cada evangelista destaca da obra missionária é que esta obra tem um caráter imperativo. O segundo aspecto que aparece nos três evangelistas é que a obra missionária também tem um caráter de ser uma missão dada de maneira intransferível. Intransferível. Cristo não deu essa ordem às instituições humanas. Cristo não deu esta ordem aos governos, aos poderes constituídos. Cristo deu essa ordem para a igreja, para o seu povo, para os seus chamados, para os seus filhos, para nós. A ordem da evangelização, a ordem de fazer a obra missionária, portanto, é uma responsabilidade que o Senhor delegou a nós, delegou à igreja. A igreja de Cristo é a agência de missões na terra. A igreja de Cristo é a luz para todas as nações. A igreja de Cristo é a arauta do evangelho do Senhor aqui na terra. A igreja de Cristo é que tem em si o espírito de profecia e que deve profetizar as verdades contidas na Escritura. Nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. Nós devemos, no entanto, assumi-la e pregar o evangelho no poder do Espírito Santo. O terceiro aspecto que cada evangelista destaca também sobre a obra missionária é que esta obra tem um caráter de urgência. Jesus disse: ide por todo mundo, preguem o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. E o versículo 19 de Marcos 16 diz que eles saíram pregando a palavra e o Senhor confirmando com os sinais que se seguiam. A obra missionária, portanto, não pode ser adiada. A gente pode adiar uma construção, a gente pode adiar um projeto de reforma, a gente pode adiar talvez a assistência social, dependendo das condições da igreja, mas há uma obra que nós não podemos adiar. Nós não podemos deixar para amanhã, nós não podemos protelá-la ao futuro, nós devemos fazê-la hoje, enquanto é dia. Nós devemos dizer que Cristo salva, que Cristo cura, que Ele batiza no Espírito Santo e que Ele brevemente voltará. A obra de missões, portanto, é uma responsabilidade da igreja e precisa ser cumprida com urgência, pois a igreja que faz a obra da evangelização, já dizia o escritor, justifica a sua existência. A igreja de Cristo, ela precisa ser um corpo missionário, ou senão ela se tornará um campo missionário. A igreja de Cristo, ela precisa cumprir a sua responsabilidade, pois a igreja que não evangeliza precisa ser
evangelizada. Nós temos uma responsabilidade e devemos cumpri-la, mas para cumpri-la é necessário que nós olhemos para a Escritura e vejamos quais são as características, qual é o perfil textual, bíblico da obra de missões. E a primeira característica que eu quero destacar esta noite é quais são as motivações para fazermos missões. O que deve nos motivar a fazer a obra missionária? Será se o que deve motivar nós fazermos a obra missionária é simplesmente alargar as nossas tendas e fazer o nome da nossa denominação conhecido? Será se o que deve motivar a obra missionária é simplesmente o desejo de termos mais e mais contribuintes? Eu estou apenas indagando. Será que o que deve motivar a obra missionária é apenas o desejo de ter mais e mais pessoas no nosso hall de membros? O que deve motivar-nos a fazer missões? Quais são as motivações bíblicas para que a igreja, como um corpo, para que os crentes individualmente cumpram essa responsabilidade? O que nos motiva? Quando você olha para Lucas capítulo 24, antes de dar a ordem, antes de dizer aos discípulos que eles em seu nome pregassem o arrependimento e a remissão de pecados, Jesus deu a eles a motivação. Ele disse: assim está escrito, verso 46, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar ao terceiro dia de entre os mortos, e em seu nome se pregasse. A primeira motivação que nós encontramos na Escritura para fazermos a obra missionária é o pressuposto básico, é a motivação básica que deve nos impulsionar a ir e pregar a Cristo Jesus. A primeira motivação, o que deve nos motivar a fazer a obra de missões, é a cruz de Jesus Cristo e o sepulcro que está vazio. A cruz de Jesus, o que ele fez lá, o seu sacrifício, a sua morte redentora, substitutiva, expiatória, justificadora, a sua obra na cruz do Calvário, deve motivar o cristão a ir e falar da salvação. O que deve nos motivar a fazer a obra missionária é olharmos para tudo o que Cristo fez na cruz, por nós e pelo mundo, e ao olhar para a cruz, sermos movidos pelo mesmo amor que fez com que Deus enviasse o seu Filho a esta terra. Porque o primeiro missionário foi o próprio Deus. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro missionário, o próprio Deus. Como ele demonstrou esse amor? Enviando o seu Filho. Portanto, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o sacrifício, quando eu olho para aquilo que Cristo fez em nosso lugar, eu devo ser motivado pelo mesmo amor que moveu o Deus Pai a enviar o seu Filho e sair ao mundo, às ruas, aos becos, aos valados, aos povoados e dizer: Cristo Jesus já morreu, Cristo Jesus já ressuscitou, e aquele que quiser receber a salvação precisa se render ao seu senhorio e à sua majestade. Eu quero dizer aos irmãos que se a cruz de Cristo e o sepulcro vazio não te motiva a fazer missões, a sua outra ou qualquer outra motivação não é válida, porque esta motivação é a motivação básica, fundamental, elementar,
Eu vou porque eu olho para a cruz e olho para tudo que Cristo fez por mim. E o que eu tenho que fazer? O que eu tenho, qual deve ser a minha reação? É ir também. É falar deste sacrifício também. É dizer também que Jesus morreu e ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai. As nossas motivações, queridos irmãos, são muito importantes. E o que deve motivar o cristão a fazer a obra de missões é isto: a cruz e o sepulcro vazio. Olhe para a cruz esta noite. Se você já não tem feito, se você já tem feito, motive-se a fazer muito mais. Se você tem fechado os olhos para esta ordem, seja motivado pela cruz e vá e pregue e proclame e evangelize e se coloque no lugar de arauto, de profeta para as nações. Faça como Ezequiel, profetize no meio do vale de ossos que estão sequíssimos, para que o Espírito de Deus adentre nestes ossos, nesses corpos mortos, e eles voltem a viver. Essa responsabilidade é nossa. Motive-se pela cruz e vá e faça a obra missionária. Esse é o primeiro aspecto. O que deve motivar o cristão a fazer a obra missionária é a cruz e o sepulcro vazio. O segundo aspecto do perfil da obra missionária que nos é apresentado nestes textos é qual é a autoridade da missão. Em nome de quem nós vamos? Porque isso é autoridade. A autoridade é em nome de quem eu estou indo. É debaixo de qual senhorio eu estou. Quem autentica o meu ir? Quem garante o meu sucesso na obra, é claro? Quem garante o êxito da obra missionária? Jesus disse em Lucas 24 e versículo de número 47, e que em seu nome se pregasse o arrependimento. Qual é a autoridade da missão? O nome de Jesus Cristo. Em nome de quem nós vamos? Em nome de Jesus. E o nome de Jesus, meus irmãos, não é um mantra. O nome de Jesus não é um amuleto que a gente usa com algo de fruto de uma superstição. A gente não fala o nome de Jesus simplesmente por falar. O nome de Jesus não tem esse caráter de ser um amuleto, uma chave que abre as coisas. Quando nós falamos do nome de Jesus, quando Jesus diz, vão em meu nome, Ele não está falando apenas das letras que compõem, Ele não está falando da grafia, não, Ele não está falando disso. Ele está falando da sua pessoa. Porque ao mesmo tempo que eu vou debaixo da autoridade dEle, Ele está comigo, onde eu vou, onde eu entro. E é a sua presença conosco, comigo, com você, que garante o êxito na pregação. Jesus disse, ide por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 18, é-me dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, por isso, vão, façam discípulos, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem garante o sucesso,
o êxito, os resultados na obra missionária não é a oratória do pregador, não. Não é o sermão bem elaborado, também não. Não é a gravata e nem o paletó. Quem garante o sucesso da obra missionária é Jesus, que está conosco, que confirma a palavra com os sinais que se seguem. É Jesus que não nos deixa sozinho. É Jesus que autentica a mensagem todas as vezes que pregamos. É por isso que nós não podemos ter medo, não podemos temer ir e pregar. Por quê? Porque Jesus está conosco. Não existe garantia mais sublime, não existe certeza mais confortadora do que saber que Cristo está conosco. Que Ele não é apenas a mensagem que pregamos, Ele é a presença em quem confiamos. A autoridade da obra missionária está no nome de Jesus. Não está na altura da voz do pregador, porque infelizmente nós aprendemos a confundir a autoridade com falar alto ou falar baixo. A autoridade é Cristo quem dá. A autoridade da missão está no poder do nome de Jesus. No nome de quem você evangeliza? Em nome de Jesus. Sobre a sombra do seu nome eu estou guardado. Sobre a sombra do seu nome eu sou capacitado. É pelo seu nome que eu imponho as mãos sobre os enfermos e eu creio que Ele pode curar. É em seu nome que eu prego de maneira intrépida, corajosa, porque eu sei que é Ele quem guarda e garante o resultado da minha mensagem. Eu vou e prego porque sei que Cristo está comigo todos os dias. Todos os dias. É interessante porque comumente nós gostamos de citar o verso 20 de Mateus 28. Eis que estou convosco, eis que estou convosco, eis que estou convosco. Mas lembre-se, a promessa foi citada dentro de um contexto missionário. Isso não quer dizer, é claro, que Jesus não está conosco em outros momentos. O que estou dizendo é que a promessa que está em Mateus 28 e 20, eis que estou convosco todos os dias, foi dada dentro de um contexto de missões, dentro de um contexto missionário, dentro do contexto da ordem, do ID, da grande comissão, quando a igreja, meus irmãos, quando crentes de maneira individual ou coletiva se motivam pela cruz a ir e pregar o evangelho, porque crente motivado não precisa ser mandado. Crente motivado vai. Ele não precisa de ninguém abanando em seus ouvidos. Ele vai. Porque ele sabe que a responsabilidade é sua. Ele sabe que o dever é seu. Ele sabe que ele tem sobre si esta obrigação imposta pelo seu Senhor. E debaixo da autoridade do nome dele, de Cristo Jesus, ele proclama: e quando nós vamos, Jesus está conosco, para salvar, para curar, para batizar com o Espírito Santo, para nos dar autoridade para expulsar demônios, sob a autoridade do nome dele. Terceiro lugar, o terceiro aspecto que o texto destaca sobre a obra missionária é qual é a proclamação, a mensagem da missão. Qual é a nossa mensagem? O que nós vamos? Porque a questão não é apenas ir. Eu já vi muita gente colocar assim: eu estou aqui cumprindo o ID, fazendo o ID de Jesus.
fazendo ide, fazendo ide, fazendo ide. Mas lembre-se, o mesmo Jesus que disse ide, ele disse e pregai o evangelho. Então não é apenas ir, ele dá ordem, ele dá a direção: vão ao mundo, vão às nações e preguem o evangelho. Qual é a mensagem da missão? O que nós estamos proclamando? Nós estamos proclamando, ou devemos proclamar, o evangelho. Jesus disse em Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual é a nossa mensagem? O evangelho. Qual é o conteúdo da mensagem missionária? O evangelho. Pregue o evangelho. Esta é a ordem. A ordem de Jesus não é ir e fazer fãs. A ordem de Jesus não é ir e fazer seguidores nossos. Não. A ordem de Jesus é: vão e preguem o evangelho. Proclamem o evangelho. Proclamem não a placa da igreja. Proclamem não pressupostos morais. Não pregue moralismo. Não pregue legalismo. Pregue Cristo, Jesus, morto, ressurreto e assentado à direita de Deus. Porque isto é o evangelho. Esta é a nossa mensagem. É isso que devemos pregar. O evangelho, disse Jesus: ide por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Por que pregar o evangelho, meus irmãos? Porque o evangelho é que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Foi isso que disse o irmão Paulo: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. A minha mensagem, a nossa mensagem, a nossa proclamação missionária é o evangelho. O evangelho. O evangelho que é o poder de Deus para a salvação. O evangelho que Paulo disse em 1 Coríntios 2:2: meus irmãos, eu não estive entre vós com sabedoria, nem com sublimidade de palavras, porque nada decidi saber entre vós, senão a Cristo Jesus, e este crucificado. Qual é o evangelho que devemos pregar? É o evangelho que apresenta Cristo crucificado, ressuscitado e assentado à direita de Deus. Qual é o conteúdo da missão, da mensagem da missão? O evangelho. E qual é o conteúdo do evangelho? Jesus, Cristo. A ordem bíblica não é que nós falemos sobre o evangelho, é que nós preguemos o evangelho. E há uma diferença. Há uma diferença entre pregarmos sobre o evangelho e pregarmos o evangelho. Quando nós pregamos sobre o evangelho, ou quando nós estamos apenas pregando sobre o evangelho, nós nos preocupamos apenas em derramar sobre a vida do pecador uma enxurrada de textos desconexos e sem nenhum tipo de explicação. Nós estamos apenas falando sobre o evangelho. Mas o que os homens precisam é que nós preguemos o evangelho. É que nós preguemos o evangelho que tem como tema central Cristo Jesus e este crucificado. Essa é a nossa mensagem. Essa é a mensagem da missão. E é só quando nós pregamos de fato esta mensagem, é só quando nós proclamamos de fato essa mensagem do evangelho,
que fala sobre o Cristo crucificado e ressurreto, que nós podemos dirigir aos homens os apelos do Evangelho. E qual é o apelo do Evangelho? Está bem em Lucas capítulo 24, e em seu nome se pregasse, verso 47, o arrependimento para a remissão de pecados. Se o conteúdo da mensagem, da missão é o Evangelho, se o tema central do Evangelho que pregamos é Cristo e este crucificado, o apelo do Evangelho é para que os homens se arrependam. Arrependei-vos, é o chamado, é a conclamação, é a convocação do Evangelho. Venham agora e se arrependam dos seus pecados. Venham agora e recebam perdão pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. No entanto, este apelo, esta conclamação ao arrependimento precisa ser fruto da mensagem do Evangelho. Eu quero nesta noite, nós estamos em um culto de missões, refletir com os irmãos. Irmãos, nós temos mesmo pregado o Evangelho? Nós temos mesmo apresentado Cristo Jesus como Ele é, em sua humilhação, em sua morte, em seu sacrifício? Nós temos de fato pregado, cantado o Evangelho? Nós temos de fato proclamado o Evangelho? E o que nós temos visto em nossos trabalhos evangelísticos é de fato o Evangelho? Que o Senhor nos desperte mais e mais, para não apenas irmos, mas pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Pois quando proclamamos o Evangelho, o poder está nele, para salvar, para trazer perdão, para trazer arrependimento, para trazer reconciliação, para a vida do pecador que está perdido. Pregue o Evangelho, cumpra o seu propósito, cumpra a missão que o Senhor lhe delegou, mas cumpra de maneira correta, cumpra pregando a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho que nós devemos proclamar, que é sobre Cristo, sobre sua morte, ressurreição e exaltação aos céus, é uma mensagem simples, meus irmãos. Ela não tem floreado de palavras, não, é uma mensagem simples, que pode ser compreendida pelo sábio dentro de uma catedral e por um homem dentro de uma choupana. Em qualquer lugar, a mensagem é a mesma. Os métodos às vezes mudam, os métodos, as formas de pregar. Hoje nós temos acesso aí às redes sociais para fazermos isso. Essa inclusive é uma potência aqui em Lago da Pedra, a congregação Vale da Bênção, que usa muito bem as mídias para fazer isso. Nós temos diversos métodos e formas, mas a mensagem não muda. A mensagem que nós pregamos deve ser a mesma que Paulo pregou, que Pedro pregou, que os pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil pregaram, que nossos ancestrais, que nossos pais pregaram: Cristo e este crucificado. Uma mensagem simples, mas carregada de poder do alto, carregada de convicção e que pode transformar vidas. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Esse é o conteúdo da mensagem, o conteúdo da mensagem da missão. Um outro aspecto que nos é destacado no texto é qual é a abrangência da obra missionária. Quais são as fronteiras, até onde nós devemos ir? O Senhor disse em Marcos 16:15: ide por todo o mundo
O Senhor disse em Mateus 28:19: fazei discípulos de todas as nações. O Senhor disse em Lucas 24:47: em seu nome se pregue o arrependimento em todas as nações, começando por Jerusalém. Qual é o alvo da obra missionária, a abrangência, da obra missionária, até onde nós devemos ir? A todos os lugares, a todos os povos, a todas as nações, em todos os lugares, a todos os homens, independente de qualquer fator que os defina no meio da sociedade. Nós devemos ir e pregar, sem acepção de pessoas e sem exceção também. Devemos falar a todos e a cada um individualmente, a todos os povos, porque o alvo de Cristo é que essa mensagem do Evangelho, a proclamação sobre o Cristo que morreu e ressuscitou, seja proclamada em todos os lugares. Jesus disse em Atos 1:8 para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus não nos deu fases para serem alcançadas. Eu alcanço primeiro Jerusalém, depois vou para a Judeia, Samaria e chego aos confins da terra. Não, a ordem de Jesus é: tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eu tenho a responsabilidade de pregar na minha Jerusalém, mas eu preciso também me preocupar com aqueles que estão na Judeia, com aqueles que estão em outras nações, com aqueles que estão no Iêmen, no Irã, na Nigéria, na Índia, no Iraque, na Síria, no Afeganistão, por trás das cortinas de ferro, a Coreia do Norte. Eu devo me preocupar também com as outras pessoas, com os outros povos que ainda não ouviram a Cristo, e onde a minha voz não consegue ir, as minhas orações, as minhas ofertas precisam chegar. A minha preocupação, nossa preocupação, deve ser alcançar a todos os homens e a todos os povos. Lembre-se, talvez, Deus não te chamou para ir ao outro lado do mundo, mas você pode ir para o outro lado da rua. A minha pergunta é: você tem ido para o outro lado da rua? Você tem ido pregar? Você tem ido ao outro lado e proclamado o Evangelho? Você tem feito da sua família o seu campo missionário? Você tem feito do seu trabalho, da sua escola, da sua rua, do seu bairro, a sua área missionária? Você tem feito de cada oportunidade uma cruzada evangelística e tem pregado o Evangelho? Porque não adianta, irmãos, estarmos apenas com os nossos olhos voltados para além e não nos preocuparmos também com o aqui, com o que está perto de nós. A igreja, ela precisa alcançar ao mesmo tempo as nações, as culturas diversas, as tribos diversas, mas sem nos esquecermos de pregarmos em nossa Jerusalém. Qual é o alvo? Todo mundo, cada pessoa. Porque às vezes a gente fica optando, olha assim e a gente julga: será que se dá um crente? Eu vou lá e prego. A maior prova de que gente ruim dá crente mesmo é que você está aqui hoje. Porque os piores pecadores estão sentados nos bancos das igrejas.
Sabe por quê? Porque é exatamente dessa forma que Deus é glorificado. É quando Ele salva os piores pecadores, os mais miseráveis, éramos nós. Mas hoje estamos aqui, salvos agora. Está aí você vestidinho, não está vestidinho aí? Perdoado, agora cheio do Espírito Santo, com uma gravatinha no pescoço. Não está aí crente? Então não julgue, não crie perfis. Lembre-se que qualquer homem é um potencial crente. O que precisa é que você vá e pregue a mesma mensagem que você ouviu, o mesmo evangelho que lhe transformou. O alvo da obra missionária, portanto, é todos os homens, em todas as nações. E por último, o texto sagrado também nos apresenta qual é o poder da obra missionária. Se a autoridade da missão é o nome de Jesus, qual é o poder? O que impulsiona? Jesus disse em Lucas 24:49: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos já tinham a mensagem, o evangelho. Os discípulos já tinham a abrangência, todo mundo, todos os homens. Os discípulos já sabiam em nome de quem eles iam, em nome de Jesus. Mas os discípulos precisavam de algo a mais: poder do céu, poder do Espírito Santo. E enquanto este poder não veio, como eles estavam? Acanhados, às vezes escondidos com medo dos judeus. Mas Jesus deu-lhes a promessa: permaneçam. Eu estou dando a ordem que vocês vão, preguem, vocês vão a todas as nações. Agora, enquanto isso, permaneçam. Por enquanto, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No 40º dia, Jesus é assunto aos céus. 10 dias depois, 50 dias após a Páscoa, provavelmente em um domingo pela manhã, eles estavam reunidos no mesmo lugar. E diz a Escritura que ouviu-se um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito. Aleluia, 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 aleluia. E todos os resultados após o derramamento do Espírito sobre os aproximadamente 120 irmãos, a igreja ali nascente, todos os resultados têm um caráter missionário. Até as línguas naquele momento tiveram. Atos 2:4 diz que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E de repente correu aquela voz pelas ruas de Jerusalém. Nós não sabemos, talvez eles desceram do cenáculo, saíram andando pela rua, não se sabe. O certo é que a voz correu, a notícia correu. E uma grande multidão se aproximou e estavam atônitos, estarrecidos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua em que eram nascidos, falar das grandezas de Deus. Naquele contexto, as línguas tiveram caráter missionário, porque os discípulos falavam em línguas, e o mesmo Espírito que operou um milagre nas línguas dos discípulos,
operou um milagre no ouvido daqueles que estavam presentes. Os discípulos falavam em línguas e eles ouviam na língua em que eles eram nascidos os discípulos falar da grandeza de Deus. E enquanto isso acontecia, Pedro se levanta para defender o que estava acontecendo e disse: olha, meus irmãos, não tem ninguém aqui embriagado. Todos aqui estão desfrutando a promessa de Joel. Disse o Senhor: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão sonhos. E o Pedro, que havia negado a Cristo há dias atrás, há 50 dias aproximadamente, agora se levanta com coragem e ousadia e fala da morte, da ressurreição e da exaltação de Cristo, com poder e autoridade, como nunca antes ele havia experimentado. E quando Pedro termina de pregar a mensagem poderosa do Evangelho, de Cristo morto, ressurreto e exaltado, a multidão, não precisou nem Pedro fazer apelo, não precisou ele ficar adulando ninguém para vir à frente, não. Porque quando o Espírito de fato está na mensagem, o Espírito se encarrega de compungir os corações duros pela incredulidade. E eles disseram: varões, irmãos, diante destas coisas, o que faremos? Arrependei-vos, 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 e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus, e recebereis a remissão dos pecados. Sabe o que foi isso? Poder do Espírito Santo. Aquela igrejinha de 120 irmãos, dentro de poucos minutos, 3.000 aproximadamente membros a mais se unem àquela igreja, e a igreja continua no poder do Espírito Santo, proclamando o Evangelho de Cristo. Nós já temos a mensagem, nós já temos o alvo, a autoridade, a abrangência da missão, mas nós precisamos de mais poder do alto. E eu quero concluir pedindo que, se você puder, levante a sua mão ao céu, e como diz o belo hino da harpa cristã, clame aos céus: derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Aleluia, 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 aleluia.